vendo aqui depois do horário que a transmissão ao vivo acontece, por que você não faz exercício? Eu sei quais são todas as dificuldades, bloqueios que a gente tem na mente para não conseguir realizar atividade física. Eu sei, depois de 25 anos trabalhando com gente relacionada ao movimento, relacionado ao exercício físico, a gente percebe que as pessoas têm muitos bloqueios que são, na maioria das partes, de ordem mental. Aos primeiros vindouros, muito boa noite, Newton, Diamante e tia Fátima, muito obrigado. Cícera, que legal que você está aqui, seja bem-vinda. Arzilia Lima, é isso? Amanda, sejam bem-vindos, muito legal. A audiência pegando fogo, hein? Hoje o bicho vai pegar, vamos derrubar a Globo. Cuidado aí, pessoal. O assunto hoje é muito sério, muito sério. Trabalhando com isso já desde 97 para 2023, são 26 anos trabalhando com gente relacionada à saúde e à prática da atividade física. Grande Rodrigo Freire, seja bem-vindo, meu irmão, obrigado pela presença. Eu acho que eu vou chamar o Rodrigo aqui para a gente ter uma live com ele, que é um cara incrível. Então, física e conseguir entender um cenário na qual as pessoas realmente... Por que as pessoas não fazem exercício? Algumas até tentam, até começam, mas não sustentam. Eu vou colocar alguns números aqui para vocês. Fátima, obrigado pela presença, boa noite. A gente tem um número incrível de pessoas que começam a fazer exercício, um número incrível de pessoas. Desse número total de pessoas que começam a fazer exercício, mais da metade vão parar antes de 3 meses. Mais da metade. Depois de um ano, apenas 10 a 20% vão estar fazendo. Em torno disso. Por que 10 a 20%? Tem região do Brasil que privilegia mais gente treinar, tem outras regiões que as pessoas têm mais dificuldade em engajar. Então, essa fase do processo das pessoas realmente aderirem ao treinamento físico é complicado. A gente sabe que depois de 1 a 2 anos de prática de atividade física, de cada 10 pessoas que começam a se exercitar, apenas uma vai ficar na atividade. No máximo 2 vai ficar na atividade. Rodrigo, eu estou mandando um convite, mas eu acho que tem alguma coisa de errado acontecendo aí. Vamos desenrolar. Então, o que acontece? Entendendo que a prática de atividade física realmente não é algo muito confortável, não é algo tão gostoso assim, as pessoas realmente têm dificuldade. E para começar o exercício, eu sei exatamente por que as pessoas não começam. E eu vou te dar vários motivos aqui, várias justificativas, e vocês vão concordar comigo na maioria delas, tá bom? Quem discordar, manda uma mensagem aí. Bom, tá começando uma grande live com um assunto que vai tirar um bicho-papão da nossa frente, que é por que você não quer se exercitar, por que você não engaja numa rotina de atividade física. Manda o aviãozinho para os amiguinhos aí, manda o aviãozinho para quem você ama, manda o aviãozinho para a família. Fala, galera, assiste aí. Eu acho que a sua dificuldade em fazer exercício está nesses aspectos. Chegou aí nossa atleta litorânea, nossa garota fitness verão 2024, que é a Conceição. Conceição, seja bem-vinda, obrigado. Bom, o primeiro aspecto e mais importante que a gente vai estar tratando aqui com vocês, do porquê você não faz atividade física com regularidade, o primeiro e mais desconfortável diz respeito ao histórico todo que a gente tem com relação à atividade física. O que se sabe sobre o exercício? Quando que era utilizado a atividade física? Como que as pessoas praticavam? Então, por muitos anos, a prática do exercício, alguns tipos de prática de exercício, foi utilizado como punição. É só olhar os exércitos, né, as forças armadas. O exercício, por vezes, era uma coisa feita num cenário para expor o soldado a uma grande exigência física, por vezes uma situação de combate, o que ele deveria tolerar, mas muitas vezes era uma punição, na qual onde o indivíduo a realizar uma atividade, uma tarefa que fosse contra a regra ou errado no que diz respeito às regras daquela corporação, ele tinha que pagar ao nome, né? Pagar uma tarefa física. Ah, soldado, você fez bobagem, faz 10 flexões de braço, 50 abdominais, 20 polichinelo. Então, o exercício, por vezes,
esteve por muito tempo associado à punição. Aí você fala, mas e daí, Vlad? Eu não passei por isso, eu não fui militar, nada disso. Pois é, a gente traz uma cultura, traz uma interpretação dessa cultura que em algum momento você viu alguém, ouviu alguém, ou presenciou de fato alguém, ou, enfim, você foi influenciado por parte desse modelo histórico de que o exercício era punição. Beleza? Essa é uma parte. Então, para analisar que a história da prática da atividade física, a gente sempre olha as pessoas realizando exercício numa situação de grande exigência, de grande desafio, de grande solicitação física, mental, enfim. E, por vezes, isso trouxe para vocês alguns registros. E você fica com aquilo no seu inconsciente ou no seu subconsciente, dá o nome que você quiser, fica guardado nas caixinhas da memória de que aquilo, de repente, não, eu não estou devendo nada para ninguém, não fiz nada de errado, por que eu vou ser punido com exercício? É muito sutil, percebe que é sutil? E, por vezes, você nem engaja, nem se matricula numa estrutura, numa instituição que venha propor para você uma rotina de exercício. Este é um fator. Segundo fator, que interfere boa parte da galera aí. Na prática da educação física escolar, principalmente para quem passou dos 40 anos, para quem já está além dos 40 anos, a gente observa que na prática da educação física escolar, e eu sou dessa época, se alguém não passou por essa experiência, está tudo bem. Se alguém passou por uma experiência melhor do que o que eu vou falar, também está tudo bem, a gente não está aqui para brigar, mas eu vou dizer, depois desses quase 30 anos de experiência, o que eu consegui observar, e olha que interessante. Por muito tempo, a prática de atividade física na escola, ela ficou reservada às 4 modalidades esportivas básicas que a gente tem aí. Futebol, voleibol, basquete e handball. Predominantemente, futebol para os meninos e voleibol para as meninas. Predominantemente. Ok? Entendendo que a educação física na escola foi direcionada para a prática do esporte destas características, vamos analisar. Quem tinha mais habilidade em realizar essas atividades, naturalmente tinha mais afeto por esta atividade. Ele se preservava mais solícito em estar ali na quadra junto com os colegas, porque ele sabia que naquilo ali ele ia se destacar. Ele ia se dar bem, afinal de contas ele tem habilidade para aquilo que ia ser exigido. Agora pensa ao contrário, o indivíduo com baixa habilidade, com baixa competência coordenativa física, vamos colocar a palavra talento para a prática esportiva. Qual é a relação que ele tem de afeto com algo que exigir dele, algo que ele tem dificuldade em entregar, porque ele tem as suas devidas limitações. Percebe que a atividade física deste tipo, quando não monitorada de forma corretamente, ela não é inclusiva. Ela é exclusiva. Ela é dos bons, dos habilidosos, dos competentes. Então perceba que as habilidades esportivas, elas precisam ser orientadas de acordo com diversas coisas a serem analisadas. Não dá para a gente estreitar a visão da prática da atividade física com o que eu vivi na minha época de escola. E aí, olha que interessante, O Vlad que vos fala, com 45 primaveras vividas, ele era aquele aluno na educação física mediano. O que é o mediano? Ele nem era bom o suficiente para estar no time principal, para ser o titular, para ser escolhido para jogar, e nem era ruim para definitivamente ficar de fora. Então, o Vlad era aquele cara em cima do muro, nem bom o bastante para ser o titular, e nem o limitado a ponto de falar, cara, deixa quieto, eu vou fazer outra coisa. Rodrigo, você está no ar aí, não? Eu tô. Você tá me vendo aí, não? Não tô te vendo, você acredita? Galera, vocês estão vendo nós dois? Quem tá, põe um sim aí. Você tá vendo os dois, Rodrigo, ou tá vendo só eu? Tô vendo os dois, eu e você. Você tá brincando, eu tô achando que eu tô sozinho aqui no rolê. Me desculpa. Pessoal, então, ó. Vou cortar o flow aqui.
Vamos zerar a live. Tá tendo algum problema aqui no meu Instagram, porque eu não tô vendo o Rodrigo, mas tudo bem, eu sabendo que ele tá aí, tá tudo bem. Vamos zerar e vamos começar de novo. Rodrigo, seja bem-vindo, muito boa noite, meu querido. Dê boas-vindas ao pessoal. Boa noite a todos que estão presentes na live aí. É um prazer a gente bater esse papo sobre esse tema tão disruptivo, né? A gente tirar das pessoas, ou clarear para as pessoas o porquê que elas não conseguem engajar, ou porquê que elas não aderem a uma prática de atividade física. E, Vlad, eu ouvi um vídeo esses dias de uma frase impactante e interessante para a gente soltar aqui e para a galera pensar. Foi perguntado para um profissional se realmente é necessário treinar ou fazer atividade física todos os dias. Sabe qual foi a resposta? Falou que não. O dia que você não acordar, não precisa fazer. Boa resposta. Excelente. É só esse dia. Esse dia que você não acordar mais, você não precisa mais fazer. O resto, cara, é igual escovar dente, é igual comer, é igual tomar banho. Precisa fazer. Excelente, Rodrigo. Bem colocado. Muito bem. É tão interessante a gente analisar desse jeito, porque a gente não consegue visualizar desse jeito. A gente acha que o exercício precisa de ter algo especial para conseguir fazê-lo, né? É aquelas barreiras que a gente vai falar sobre elas ao longo da nossa conversa, né? Quais são as barreiras que são limitantes hoje, beleza? Ô, Rodrigo, vamos lá, então. Eu falei aqui um pouquinho sobre a história do exercício como punição. Como é que você vê isso aí? Como é que você constrói esse raciocínio? Tem alguma opinião a respeito disso? Eu acho que faz totalmente alinhado com você. E a gente da década de 70, 80, se você prestar atenção até nos filmes, nas séries, o que passava na TV, sempre você via a atividade física como algo de punição. Você pegava um seriado, você pegava um filme de guerra, você pegava, enfim, qualquer coisa que passava e associava o esporte de alto rendimento em que a pessoa sofria muito, então já pega uma versão ali, eu não quero isso para mim, ou você via o soldado sendo punido de forma física. Então, castigo de castigar o físico mesmo, né? Então, as pessoas acabam, aquela palavra que você gosta de usar, e eu acho que é muito bem-vinda, inconscientizando isso. Eu não quero sofrer. Não vou fazer isso para mim, porque não faz sentido, né? Eu acho que Você tocou num ponto aí que eu não tinha pensado, e vou costurar sobre ele. Obrigado por levantar a bola, eu vou só atacar, porque eu era bom de voleibol. Mentira, era bom nada, eu era ruim pra cacete de voleibol. Mas você levantou a bola, e como tem a Amanda aí, que é a digníssima dona cunhada, o esposo dela que estudou com a gente, que entende de voleibol, ele vai entender o jogo. Quando você falou de esporte de alto rendimento, que fique claro para todo mundo aí que na década de 80 o esporte ainda era parte da guerra disfarçada, né? Exato. Toda a aliança comunista, toda a aliança capitalista, né? Era disfarçado. Cuba, Rússia, aquele negócio de querer vencer os Jogos Olímpicos. Meu irmão, era guerra, era uma guerra. E é bem o que você falou, não é? A exigência esportiva traz uma reflexão pra gente do tipo, uau, para poder fazer exercício tem que ser bom assim. Eu não vou aguentar. Então eu nem começo. Eu não presto. Eu não tenho competência. E hoje as pessoas associam isso, né? Que o competir, o ter a garra, o querer participar e querer vencer, acaba fazendo essa associação que nos foi colocado ao longo das primaveras vividas por toda a mídia, de que é algo ruim. Que fazer esporte competitivo é algo ruim, que colocar a criança para competir desde cedo é ruim. Muito pelo contrário, é bom. As crianças, os jovens precisam ser frustrados para poder amadurecer como ser humano, né? Exato. E o esporte ajuda nisso. O esporte ajuda
vencer, a perder, a cooperar. Então, principalmente jogos coletivos, como eram praticados, né? Respeitar, não, o adversário, respeitar o time, respeitar o técnico, respeitar a regra. Hoje ninguém respeita nada, né, meu irmão? Tá tudo bagunçado, tá tudo invertido, de ponta cabeça. Cara, muito legal, hein? Eu vou provocar você mais um pouco aqui. Mais um pouco, só mais um pouco. Voltando para essa história da escola, você, como é que era a sua situação na educação física? Você era o cara que era escolhido ou você era o cara que era preterido? Vamos, dá licença aí, esse aqui vai ser escolhido por último. Como é que era? Cara, modéstia à parte, eu não era o último a ser escolhido, eu era escolhido. No futebol você era um dos primeiros, que eu sei que você joga pra caramba. Futebol, eu tava ali entre os 5 no salão. E no vôlei? E no vôlei? Cara, vôlei era um esporte que eu jogava, mas eu não gostava. Eu gostava muito de basquete. É verdade. Na minha época de colegial, era engraçado, porque eu estudei em escola pública, né? E era assim, uma regra no intervalo da escola era o seguinte: toda segunda, quarta e sexta, futebol. Faça chuva, faça sol, a quadra era da turma do futebol. As terças e quintas era da turma do basquete. Então eu jogava todo dia. Você estava todo dia fazendo exercício. No intervalo, eu estava todo dia na quadra. Hora futebol, hora basquete. Mas você era o escolhido, não o preterido. No futebol era mais escolhido. No basquete eu completava por causa dessa minha super estatura, né? Esse meu 1,70 m puxando a régua. Baixo, 1,70 m se tiver de boline. Não, então, olha, pessoal, olha que interessante. Só essa introdução. Nós temos inconscientizado de que o esporte é de muita exigência para os competentes e, pensando no cenário militar, é punição. Será que eu consigo desconstruir isso e falar, cara, realmente, não precisa ser nada nessa situação. Como a gente fala aqui, cara, começar o exercício não tem que ser desse jeito. Começa o exercício com um pouquinho todo dia. Um pouquinho. Um pouquinho é um pouquinho. É 5 minutos, é 1 minuto, é um pouquinho. À medida que você engaja nesse pouquinho, você aumenta o tempo de atividade. Fundamental. Vamos dar mais um passinho então aqui. Se a gente disse que a escola tem uma parcela de responsabilidade, como é que você vê hoje aí, Rodrigo, alguns modelos aí de escola que já entenderam que a atividade física tem que ser algo inclusivo, não exclusivo dos habilidosos. Vou repetir. A prática da atividade física tem que ser inclusiva, tem que ser acessível. Como é que você vê isso aí nos dias de hoje? Eu entendo que as escolas estão nessa direção de proporcionar a habilidades, proporcionar o esporte a todos e tentar esta inclusão, né? Então, hoje, graças a Deus, eu consigo colocar meus filhos numa escola particular. Lá tem nas aulas de educação física é totalmente inclusiva, todos participam, independente de gênero, independente de habilidade ou não, todos participam. E lá tem as grades de esportes extracurriculares, que aí as pessoas são convidadas, né, todas as crianças são convidadas a uma semana a participar de todas as atividades, e a qual ela se identifica, ela pode se inscrever no curso extracurricular. Então, a escola apresenta uma grade em que a criança vivencia os esportes, e aí ela escolhe o que ela se identifica. E aí ela faz esse curso extracurricular. Então, eu acho bacana, porque nós, como profissionais de educação física, e entendendo que o corpo precisa ser treinado, a mente precisa ser estipulada, eu acho que quanto maior as atividades, as modalidades que todas as crianças participarem, melhor vai ser para o repertório motor ao longo da vida, né? Então, acho que só tem a ganhar quando a escola diversifica as habilidades, coloca mais esportes, porque tem infinitos esportes para serem explorados. Obviamente, tem escolas que não têm recursos, não têm espaço, mas o profissional de educação física ele é bom em improvisar. Quando ele tiver uma vontade de apresentar esportes novos, como eu falei, tem uma infinidade de possibilidades e esportes,
ele consegue, e consegue fazer com que as crianças vivenciem aquilo. Não de forma 100% específica, mas que ele tenha uma ideia geral do que é um vôlei, do que é um atletismo, do que é... Enfim, hoje você vai para as Olimpíadas, tem skate nas Olimpíadas. Precisa se apresentar numa escola. Exato. Precisa ter alguém que saiba andar de skate ou que saiba conduzir uma aula para ajudar a molecada nessa habilidade. Perfeito. Né? Então, acho que quanto mais esportes vivenciarem, hoje eu faço meus filhos experimentarem de tudo, melhor. Acho que só tem a ganhar. Essa sua análise ela é tão importante porque esse cenário de desenvolvimento motor da criança, ele começa no aspecto neuropsico, né? Neuropsicomotor, essa é a ciência que domina. A gente chamava de psicomotricidade, hoje ela ganha um elemento a mais que é neuropsicomotor, não é? À medida que você aumenta esse repertório de estímulos na criança, ela tem que acessar na memória dela onde que esse movimento faz sentido com alguma experiência anterior, aonde esse movimento faz sentido com o que ele sente, o sentimento para realizar aquilo, e quanto que aquilo, então, se transforma num movimento que ele possa entregar com a melhor qualidade possível. Então, o aspecto neuropsicomotor que se desenvolve numa criança que pode experienciar diferentes atividades é fundamental, é incrível, né? Desde habilidades de coordenação motora fina, coisas mais refinadas, né? Até atividades com exigências maiores. Agora, a provocação, Rodrigo. Entendendo que nós estamos aqui só com adultos, talvez alguém tenha filho, neto, alguma coisa, e possa ajudar as crianças a falar, ei, veja se na escola tem, se não tem, vamos arrumar um centro de treinamento físico, ou um centro de experiências com movimento, circo, sei lá o que tu vai arrumar aí, um clube que tenha diversidade de atividades, a criança está com o problema resolvido. Vamos falar dos adultos que aqui estão nessa live. Como é que será que eu conseguiria resolver? Como é que eu conseguiria, então, despertar no adulto que está aqui um jeito de fazer exercício? Será que ele experimentar várias modalidades é um jeito? Dá a sua opinião aí. Eu acho que pode ser um jeito, mas a gente sempre tem que ter a cautela de se realmente, aonde for experienciar, realmente vai estar adaptado para, né? Então, tem que ter essa cautela. Eu acho que nunca é tarde para experimentar um esporte novo, uma atividade física nova e caso não tenha experienciado, ou se experienciou e resgatou e viu que gostava e volta a fazer, acho que nunca é demais. E, obviamente, as aulas, né, que a gente ministra aqui, que você com maestria dá as aulas dos movimentos psicofísicos, que dá o ressignificado e o significado para cada movimento, já é um meio, já é uma forma dela começar a ressignificar o movimento. Então, aquilo que a gente falou, a gente tenta trazer aqui no Mapas menos barreiras para que as pessoas cada vez mais entrem na direção certa de cuidar da saúde, né? Então, acho que esse é o nosso papel aqui, minimizar qualquer barreira que a pessoa possa colocar para começar a se mexer, para começar uma vida na direção saudável, né? Muito bom. Eu vou fazer uma ponderação aqui, e aí é um ponto de vista, tá bom? A gente que está preocupado em realmente, eu vou colocar bem de forma direta, resolver o problema do outro, eu estudo na expectativa de resolver o problema do outro. O outro me apresenta um problema e eu tenho que apresentar a solução enquanto profissional. Eu teria uma resposta dizendo assim, cara, experimenta para você poder potencializar aquele aspecto neuropsicomotor que o ser humano tem que desenvolver. Como eu disse, na criança que está construindo esses aspectos neuropsicomotor, no adulto a gente lubrifica aquilo que já foi, a gente preenche aquilo que não foi e por vezes a gente pode, eu vou colocar assim, ó, ressignificar aquilo que talvez tenha ficado desconfortável lá atrás, beleza? Esse é um ponto de vista. Então, o adulto, seja ele qual for, deveria experienciar diferentes tipos de movimento. Beleza? Vai dançar, vai, se tiver condições, vai correr, vai nadar, vai pedalar, vai fazer uma arte marcial, vai fazer uma aula de circo, como o Rodrigo disse, dentro das condições. Agora, tem uma ponderação que eu queria colocar aqui, Rodrigo, e depois você pode fazer sua consideração em cima. Algumas pessoas
pessoas usam a seguinte frase: cara, encontre aquilo que você gosta para que você possa fazer com mais regularidade. Adoro essa frase, acho ela incrível. Mas para os dias de hoje, a gente sabe que a gente tem que aprender a gostar daquilo que tem que ser feito. Então, olha aqui, como a gente tem que parar para analisar. Amigão, tem que fazer. Aprenda a gostar. Porque para as primaveras que se avançam, se eu não aprender a gostar de algumas coisas que são fundamentais, é fundamental, isso aqui é fundamento, isso aqui não dá para tirar mais. Todo o resto que você quiser fazer é complemento. Aqui, fundamento. Então, o aeróbio, o trabalho de força, o trabalho de mobilidade e todas as outras competências físicas, cara, aprende a gostar. Não adianta tu ficar resistente. Não, isso eu não gosto. Pois é, você vai ter que aprender a gostar. Porque se fizer só o que gosta, não vai chegar a lugar nenhum. Deixa eu só ler o que a Amanda colocou aqui. Guilherme, que isso, nós temos um PhD na área, galera. PhD, o cara é muito legal. Estou algumas semanas fazendo os exercícios e já sinto diferença em vários aspectos. Um dos principais, sinto que acordo mais dispostas e fico menos cansada. Amanda, a dona cunhada, é simples assim. Aprender a gostar do que tem que fazer. A gente não tem mais muito o que ficar tangenciando, né? Essa frase faz muito sentido para tantas coisas. Você tem que aprender a gostar, seja adulto, é isso aí. Muito legal. Rodrigo, vamos lá. Voltando aqui para o nosso centro da discussão. Você tem alguma opinião sobre isso? Aprender a gostar ou não? Fazer só o que gosta? Não. Aprender a gostar. Enquanto não aprender, tem que fazer até gostar. Até entender que, assim, gostando ou não, eu preciso fazer. Pronto. Se realmente eu quiser chegar numa longevidade com independência, com autonomia. Agora, se você quiser chegar numa longevidade dependente, dando trabalho para os entes queridos, cara, aí você vai fazer só o que você gosta. Ah, eu não gosto de treinar, não vou treinar, eu não gosto de comer saudável, não vou comer saudável, eu não gosto de me hidratar, não vou me hidratar, eu gosto de ficar assistindo programas que só falam desgraça. Então, assim, a vida tá aí para você fazer escolha a cada segundo, a cada respiração. Vai de você. A gente traz aqui, acho que, uma clareza e uma direção do que a gente acredita, estudou e embasou que é o correto a ser feito. Agora, fazer pelas pessoas, a gente não consegue. Eu consigo fazer por mim, você consegue fazer por você, a gente consegue influenciar quem está ao nosso redor próximo, mas só a pessoa vai poder fazer por ela, né? Se realmente ela quiser. Eu vou pagar duas mensalidades, uma para o cara poder frequentar a academia e uma para ele treinar para mim. Será que dá certo? Daí transfere o resultado. Transfusão do resultado da atividade física. Será que é possível? Cada uma que as pessoas procuram saídas fáceis e rápidas, né? Bom, vamos lá. Muito bom. A conversa tá ótima. Que hora que a gente tem aí? Só para eu controlar o horário que eu tô perdido aqui com o relógio. Me fala aí. 19h36. Você é louco, pai? Vai começar os exercícios daqui a pouco. Vamos finalizar esse assunto. Então vamos lá. O que mais impede as pessoas de realmente procurar a prática de atividade física são crenças limitantes no aspecto da história sobre o exercício. O exercício era punição com relação aos aspectos do militarismo. O exercício era altíssima exigência quando olhado para o esporte de alto rendimento. O exercício era exclusivo na educação física escolar para quem eram os mais habilidosos. E, por vezes, se você não preenchia nenhum dos 3 critérios, ou não aceitava nenhum dos 3 critérios, você estava fora e você traz isso com você até hoje, está inconscientizado, está guardadinho, mas você não percebe que está lá, tá bom? Não percebe. Então, desconstrua essa crença e começa tudo de novo, tá bom? Vem com a gente aqui que você vai entender um monte de coisa. Vai ter um aspecto do cérebro do ser humano que é dito aí pelos neurocientistas, que é assim, o cérebro humano, ele é muito hábil, ainda pela construção antropológica da coisa, o cérebro humano é muito hábil em procurar o máximo possível para economizar energia. E
algumas pessoas, por ambientes genéticos trazidos de geração a geração, se torna ainda mais hábil em economizar energia. Então, um dos motivos da obesidade poderíamos dizer que é isso, tá bom? Então, pessoas que, de repente, lá atrás, ancestral nosso, que foi provido de comida, passou muita fome, desenvolveu e potencializou alguns aspectos genéticos daquele ambiente que, quando tiver comida, segura, porque o cara come pouco. Então, ao longo dos anos, geração a geração, você vai potencializando os genes que são hábeis em segurar a energia. Beleza? Independente desse aspecto genético, o nosso cérebro, ele fala, não, vou gastar energia para quê? Tá maluco? Não é tão simples repor, vamos economizar. Beleza? Outro aspecto importante do nosso cérebro diz respeito a evitar situações de dor. Cara, mas doer não é legal. Quando dói, não é bacana. Quando aparece a dor, o cérebro fala, ei, tá errado. Tem alguma coisa muito ruim acontecendo. Para! Faz isso não. E o terceiro aspecto diz respeito a procurar apenas, ou preferencialmente, situações que gerem prazer. Por exemplo, uma comida gostosa, sei lá, um entretenimento aqui que você acha que é legal aqui na Ficar passando dentro da tela. Uma bebida, uma droga, o sexo, só aquilo que gere prazer de verdade. Então a gente vai só nesse lugar. Então, como é que você analisa aí, Rodrigo? Como é que você faz a leitura dessa tríade? Economia de energia, prazer, evitar a dor. Tem alguma coisa a mais que você entende importante trazer para a gente? Eu acho que se a gente, os nossos telespectadores, tomarem consciência de que o cérebro ele vai a todo momento sabotar a prática de atividade física, a todo momento, que é como você bem explicou. Essas três funções é como funciona o nosso cérebro. Se a gente não conseguir burlar isso, né, burlar ao nosso favor, burlar em direção à nossa saúde, do tipo, hoje está frio, não vou fazer. Hoje está muito quente, não vou fazer. Hoje eu cheguei cansado, não vou fazer. Hoje eu tenho um programa legal aqui nesse horário que eu ia treinar, olha que coisa, não vou fazer. Nossa, hoje eu tenho um compromisso, não vou fazer. E aí vai ser sempre assim. Sempre você vai ficar entrando nesse... eu até anotei, que é um ciclo de repetição diária. Que a gente sempre fica nesse ciclo, onde a gente sente, pensa e age. Você fica ali. Então, o cérebro ele vai ser excelente em arrumar desculpas, desculpa a clareza, desculpas esfarrapadas para te tirar da atividade física. É muito tempo, eu vou ficar suado, eu vou cansar, eu vou perder um programa que ia passar, eu tenho um compromisso. É sempre qualquer coisa que vai gastar menos energia, que vai ser mais prazerosa, vai estar na frente. Então, se você não tomar a rédea e falar, ei, amigão, peraí que os meus 15 minutos hoje eu vou fazer. Exato. E depois que você faz, é excelente. A gente consegue encaixar 15 minutos por dia, todo dia. A gente consegue. Não dá para falar que não dá. 15 consegue 5, consegue 10. Se você olhar aí no seu celular, você ficou mais de 10 minutos hoje na rede social. 10 minutos? Tá de brincadeira. Se a gente fizer um recorte pequeno, tirando barreira, hoje eu não tenho tempo de treinar. Mas o que é o treino, cara? 15 minutos você não consegue caminhar? 15 minutos? Deixa eu só fazer uma ponderação aí, que aí a gente tem que trazer também a parcela dessa culpa de que o exercício tem que ser 1 hora, 3 vezes por semana, é do próprio profissional de educação física, do médico, é de todo mundo que canta essa bola, né? Exato. Você tem que andar todo dia 1 hora. O cara fala, meu Deus, eu nunca nem andei, eu vou na padaria de carro, agora o médico está forçando eu fazer. E se eu não consigo fazer 1 hora, então não está valendo a pena. Eu não vou fazer 10 minutos, não vou fazer 15. É um erro grotesco dos nossos colegas da área da saúde, também um monte de colega da educação física, colocando essa barreira na largada. Então, galera, olha só, se você perguntar para mim, Vlad, o que é melhor?
10 minutos de caminhada ou meia hora? Qual é a resposta? Coloca aí pra gente aí, nos comentários. Qual é a resposta? A pergunta 10 minutos é melhor que meia melhor. hora. O que é melhor? Né? Então, é importante a gente entender que no início, na largada, 10 minutos é melhor que 30, porque você não estava fazendo nada, malandro. Estava parado. Não adianta sair acelerando. Não é nem bem-vindo que você saia acelerando com a atividade física logo na largada. Ah, não, o médico falou que eu tenho que andar 1 hora, amanhã eu já começo. Aí tu começa a andar 1 hora e já se quebra logo na largada. Calma, exercício tem que ser ponderado. Exercício tem que ser inteligente. E no começo tem que ser uma atividade física muito bem controlada. Porque senão a gente cai... Oi? O menos é mais. O menos é mais. O corpo não está entendendo nada, o corpo vai esquivar. Olha que interessante. Esses dias eu estava dando uma aula, não sei se a Cícera está aí ainda, dando aula para ela e dizendo, construindo esse ressignificado do exercício, é muito legal poder mostrar para a pessoa quanto isso é importante, não é? Aí, num determinado exercício do alongamento, lá no final, que já tinha encerrado, estava tudo certo, tudo organizado, aí, de repente, a sensação de alongar, por vezes, gera um desconforto. E a gente faz uma careta no desconforto, não é? Afinal de contas, desconforto e dor está ali. O cérebro registra isso. A careta com dor para aquele exercício. Ele registra essas 3 coisas. E aí ele vai dizer, ei, não, a Cícera está aí, eu estou sim. Aí. Lembra, Cícera? O cérebro vai pegar essa informação e falar, não, isso aí não é bom, não. Dói, você fez careta e não faça mais isso. O cérebro vai bloquear você para ir até aquele lugar. O cérebro faz associações muito rápidas entre lugar e dor. Lugar, movimento, dor. Lugar, movimento, careta, dor. Não, sai fora. Deus me livre. Não quer nem passar na porta da academia. Mas a Cícera está indo bem. Parabéns, Cícera. Vamos finalizar esse assunto aqui? Qual é a primeira... O que você diria, Rodrigo? Qual é a primeira sugestão, então, para a gente romper essas barreiras das crenças que a gente tem? Qual é a primeira sugestão que você daria aí? A minha primeira sugestão é comece. Passa. Pode 5, faz 5 minutos. Pode 10, faz 10 minutos. Pode 15, faz 15 minutos. Não, mas eu não comprei o tênis ainda. Eu não comprei o tênis ainda. Vai de chinelo. Mas falaram que chinelo vai fazer mal. Anda descalço. Não, mas eu não comprei a roupa. Eu acho que eu tenho que emagrecer para começar. Vai no guarda-roupa, você não tá pelado? Vamos tirando barreira. Cara, não tem roupa ideal, não tem tênis ideal. Tem que ter uma hora. Tem que ter uma hora todo dia, o médico falou. O ideal é fazer. É fazer com a roupa que você tiver, com o tênis que você tiver, com o tempo que você tiver, o exercício que você puder, quiser. O importante, acho que deixar registrado, é fazer. E começar devagar e sempre. Parece pragmático falar isso, né? Devagar e sempre. Mas é melhor devagar e sempre do que o que você falou, sair acelerando e queimar a largada. No dia seguinte está com dor, e aí o cérebro vai registrar e falar, não vai de novo não, amigão, você viu o que aconteceu? Ele vai ficar te lembrando daquele lugar que foi, todas as dores que você sentiu, e ele vai te bloquear e vai te inventar qualquer desculpinha esfarrapada para não ir mais. E aí você, no segundo dia você não vai, no terceiro já deu a preguiça, e já vai ficar mais um mês sem fazer nada. Ah, esse assunto é longo, hein? Esse assunto é longo. Resumindo, então, exercício não é punição. Exercício não é uma competição com o mundo. Um exercício não é uma competição com você. O exercício... Ah, tem mais um elemento. Ah, cara, ainda bem que eu lembrei. Elemento fundamental. Nós somos de uma geração que os nossos pais, por vezes, não são todos, mas a grande maioria não foi educado o bastante para dizer para nós que não conseguir faz parte. Muitos pais, quando pegam uma criança com uma dificuldade motora, falam, ei, mocorongo, olha que palavra linda. Não era essa? Ei, mocorongo, não consegue nem andar direito. Desajeitado. Tá tudo desajeitado esse moleque, não consegue nem chutar uma bola. O que você registrou daquela pessoa que deveria te trazer o maior afeto?
ele te trouxe essa completa desconstrução Exato. de sentimento. E aí vai criar a aversão à prática de atividade física. Falou, não, meu pai dizia que eu era um mocorongo. Eu não combino com exercício. Eu não quero magoar o meu pai. Tá guardado lá isso. Exato. Eu não quero decepcionar o meu pai. Tá guardado. Seu pai, por vezes, no meu caso, por exemplo, meu pai já até faleceu. Eu nunca ouvi isso dele. Não me lembro. Pelo contrário, meu pai me incentivava muito, minha mãe também, a praticar exercício um monte. Nunca ouvi isso deles. Mas na rua, ia jogar bola, vixe Maria. Hoje chama bullying, né? Naquela época não tinha nome. Mas Mas não tava nem aí. Tirava a onda e continuava jogando, né? Hoje tá um negócio de não me toque. Hoje traumatiza. Não, tem criança que também realmente exagera no bullying, que aí eu tenho que ponderar. Mas, enfim, ter este cuidado. Ó, o Rodrigo lá, uso isso de maneira correta. Me chamaram de perneta, deixa que eu chuto e completei uma meia maratona. É isso aí. O Rodrigo é um cara esclarecido. A gente correu a meia maratona do Rio. É essa, né, Rodrigo, que você está falando? A gente correu a meia maratona do Rio. Eu não sei se você foi chamado de mocorongo, mas eu fui na rua, eu fui chamado de mocorongo. Mas deixa pra lá, não tô nem aí. Hoje eu já treinei, já fiz a minha rotina hoje de manhã. Pessoal, é o seguinte, quem quiser então despertar o corpo para começar, é agora. É agora. Eu vou pedir pro Rodrigo encerrar, o Rodriguinho encerrar a nossa live aí de hoje, com as suas últimas palavras. Aí a gente vai começar os exercícios funcionais, eu encerro a live e abro outra para a gente começar com os exercícios. Fica à vontade, Rodrigo, mais uma vez, obrigado pela presença. Eu que agradeço, Vlad. Só queria deixar registrado e agradecer a presença de todos e deixar registrado que o importante é esquecer das barreiras que foram colocadas. A gente acho que tentou deixar claro que não existe barreiras. Colocaram essas barreiras para nós e a gente está aos poucos tentando tirar e clarear para vocês esse caminho que tem. Muito bom, Rodrigo. Obrigado, meu irmão. Um grande beijo, um forte abraço. A gente se vê daqui 30 segundos. Vou encerrar aqui e vou começar uma nova live. Valeu, pessoal. Até daqui a pouco. Beijo. Tchau.